Bem-vindo ao podcast da LS Jus. Vamos conversar um pouco sobre as notícias de hoje, dia 6 de julho. O foco hoje é a revisão da vida toda. Saiu um despacho importante, né? Do ministro Nunes Marques, lá do Supremo Tribunal Federal, STF, o que mexe bastante com essa discussão toda. Correto. E é um despacho bem significativo, viu? Porque ele determinou que os presidentes da República, do Senado e também da Câmara dos Deputados se manifestem, assim, formalmente sobre o tema. É uma convocação direta da cúpula dos três poderes, algo que, olha, não se vê todo dia. Nossa, então isso tira a revisão da vida toda só daquele campo jurídico, né? E joga luz nela bem na arena política, é isso? Exatamente. A nossa análise aqui hoje busca entender melhor essa batalha, né? Pelos direitos dos aposentados, explicando o que está em jogo com base nessas informações mais recentes. Ok, então vamos mergulhar nisso. Para a gente começar, explica um pouco melhor o que é exatamente a revisão da vida toda. Porque, assim, muita gente ouve falar, mas acho que não entende direitinho o que é. Claro. Olha, de forma bem simples, é o direito que o aposentado tem de pedir para o INSS, né, o Instituto Nacional do Seguro Social, que ele calcule o benefício usando todas as contribuições feitas durante a vida toda. Isso inclui aquelas contribuições mais antigas, sabe? Antes de julho de 1994. Ah, antes do Plano Real. Isso antes do Plano Real, que foi o marco, né, um plano econômico que estabilizou a nossa moeda. A regra atual, que veio de uma lei de transição lá de 1999, ela foi criada justamente para estabilizar os cálculos depois do Plano Real, mas muitas vezes ela acaba desconsiderando esses salários mais antigos. E se esses salários antigos eram os mais altos da carreira da pessoa, aí o resultado é um benefício menor do que poderia ser. Para milhares de pessoas isso faz uma diferença enorme. Entendi. Então essa intimação agora dos chefes dos três poderes pelo ministro Nunes Marques não é só burocracia, né? Parece mais um movimento estratégico, assim, para forçar o pessoal a tomar uma posição. O que isso muda na prática mesmo? Muda bastante, viu? Porque coloca a questão, bem no centro da agenda política nacional. Os chefes dos poderes, eles vão ter que assumir uma posição clara. E não só entre eles, mas perante milhões de aposentados e a sociedade toda. Não é mais só um assunto técnico-jurídico sendo decidido lá nos tribunais, sabe? Virou uma questão política mesmo, de alta relevância. Isso, claro, aumenta a pressão por uma solução definitiva. Mas espera aí. Então isso vira tipo combustível para a briga política que já está rolando? Porque o timing parece crucial, né? Com toda essa tensão que a gente vê entre Congresso e governo. Sem dúvida alguma. O contexto é de embate total, né? A gente está vendo discussões sobre orçamento, teve a recente suspensão do decreto de IOF. Ah, sim, pelo ministro Alexandre de Moraes. Isso. E tem até a instalação de uma CPMI, uma Comissão Parlamentar Mista de Inquérito, para investigar o próprio INSS. Nesse cenário, assim, quase um fla-flu entre os poderes. A revisão da vida toda vira uma peça importante no tabuleiro. Pode ser usada pelo Congresso para pressionar o governo, ou talvez pelo governo como moeda de troca, para conseguir aprovar outras pautas de interesse deles. Vira jogo político. Entendi. A frente jurídica e essa pressão popular que você vai mencionar. Mas como isso se encaixa nesse cenário político maior? Parece que a revisão está sendo discutida em duas frentes ao mesmo tempo, no STF e agora com força total na política. É isso. É exatamente isso. No Judiciário, a gente tem o tema 1102 no STF. Já teve uma decisão favorável aos aposentados. Isso é importante lembrar. Mas ainda falta definir a tal da modulação dos efeitos, que é um termo técnico para dizer, basicamente, para quem esse direito vale. Por exemplo, será que é só para quem já entrou na justiça ou para todo mundo? E a partir de quando ele vale? Isso ainda está em aberto lá no STF. E aí na frente política, a coisa esquentou bastante. Primeiro com ideias legislativas e agora com essa intimação formal dos chefes dos poderes pelo Nunes Marques. Falando nessas ideias legislativas, tem aquela que está tramitando no Senado, né? Qual é o papel das pessoas, dos aposentados nisso tudo? Eles podem fazer alguma coisa? Fundamental. O papel é fundamental. Existe uma ideia legislativa específica sobre a revisão que está lá no portal e-Cidadania do Senado e a regra é clara. Se essa ideia alcançar 20 mil assinaturas de apoio, o Senado é obrigado a analisar o tema na Comissão de Direitos Humanos. E isso pode sim gerar um projeto de lei. É uma ferramenta poderosa de pressão popular, direta, sabe? E não pode ser subestimada nesse momento.
Então, assim, resumindo, a gente tem dois caminhos principais pela frente. Ou o STF decide logo essa modulação, talvez, sei lá, restringindo o alcance para menos gente, ou o Congresso toma a frente e cria uma lei mais ampla, garantindo para mais gente. É por aí. Exatamente, essa é a grande questão que tem aberto agora. O STF pode modular os efeitos, talvez limitar o direito, isso é uma possibilidade real. Por outro lado, o Congresso pode sim legislar, garantindo a revisão de uma forma mais abrangente, talvez até para quem nunca entrou na Justiça. E claro, sempre entra na conta o impacto financeiro, né? Que é estimado em mais de 10 bilhões de reais. Esse número é sempre mencionado, mas esse impacto bilionário, ele não é só um número frio. Ele virou, na verdade, a principal munição nesse debate político. Mostra como a questão deixou de ser só sobre o direito individual de um aposentado e se tornou um verdadeiro cabo de guerra fiscal e até eleitoral, né? Para ficar bem claro, então, para quem está ouvindo, um exemplo prático seria alguém que, sei lá, contribuiu com valores altos lá nos anos 80, né? Antes do real, daí se aposentou depois de 1999, já com a regra nova, e esses valores altos lá de trás foram simplesmente ignorados no cálculo da aposentadoria por causa dessa regra de transição. Exatamente esse o tipo de situação. São pessoas que contribuíram a vida inteira, muitas vezes com valores significativos num período, e, por causa dessa regra específica de transição, tiveram justamente seus melhores salários, às vezes, desconsiderados na hora H. O resultado, um benefício menor do que o justo ou do que o esperado. E essa intimação dos chefes dos poderes agora pelo ministro, ela demonstra que isso, bom, deixou de ser um tema restrito a especialistas em direito previdenciário, né? Virou assunto nacional. Entendi. Então, o que a gente pode esperar daqui para frente? Quais são os próximos capítulos dessa história? Olha, o STF está em recesso agora, em julho, né? Mas esse despacho do ministro Nunes Marques mostra que o tema não está parado de jeito nenhum, continua andando nos bastidores. Em setembro, a gente vai ter mudança na presidência do STF, e isso pode ter alguma influência dependendo de quem assume e como conduz as pautas. É algo para ficar de olho. Lá no Congresso, a CPMI do INSS que eu mencionei e a própria proximidade do calendário eleitoral, tudo isso mantém o assunto bem aquecido. Ninguém quer largar esse osso. E, de novo, a mobilização popular é crucial, especialmente pelas assinaturas lá na ideia legislativa do Senado. É isso que pode pressionar para uma solução mais rápida, seja ela judicial ou legislativa. Uma frente pode, e provavelmente vai, acabar influenciando a outra. O jogo está sendo jogado em vários tabuleiros ao mesmo tempo. Perfeito. Bom, ficamos por aqui hoje. Esperamos que essa nossa conversa tenha ajudado a esclarecer um pouco melhor os últimos acontecimentos sobre a revisão da vida toda. É fundamental continuar acompanhando, viu? Porque a situação está evoluindo bem rápido. E os próximos meses prometem ser decisivos para definir o futuro desse direito tão importante para tanta gente. Isso mesmo. Obrigada pela sua audiência e convidamos a continuar conosco nos próximos vídeos da LS Jus. Até a próxima.